Onde estiver ouvindo a música, eu vou te pedir o favor, Cris, se meu áudio estiver ok. Se eu praticar depois da aula passada, né? Teve algumas alunas me pediram a foto. Recebi uma mensagem, vamos ver se eu consigo ler. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Isso, Cris. Oi, Cris. Tá. Agora eu vi que tá tudo ok, então. É isso? Tá. Buenos dias. Então, gente, voltando ao que eu estava comentando. Na aula passada, a gente trabalhou com gênero de los sustantivos, né, com gênero dos substantivos. E depois disso, algumas alunas me pediram a foto do quadro. Eu enviei a foto do quadro, tá, para vocês. Então, hoje farei o mesmo procedimento. Vou enviar depois a fotinho, porque meu quadro ele fica assim espelhado, já que eu estou na selfie da câmera. E, gente, além disso, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as listas de exercícios do MED, né? E também que estejam aproveitando os exercícios da apostila de vocês, tá? Então, olha o que eu queria combinar com vocês. Aí eu preciso que vocês digam sim ou não aqui no chat. Tá difícil de eu ler, mas finalizando aqui eu consigo ler como é que foi a resposta de vocês, tá? Que é o seguinte, eu enxergo um pouquinho. Eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam que no nosso próximo encontro, na semana que vem, que a gente fizesse um encontro de correção de exercícios. O que vocês acham? Porque daí a gente pode corrigir exercícios de artigos, a gente pode corrigir, né? Imagino que principalmente ali as dúvidas do artigo neutro-lo, da eufonia dos artigos. Deixa eu ver, acho que eu recebi um sim. Ah, meu Deus. A Cris, ótimo. Tá. Nunca me abandona, né, Cris? Deixa eu ver se alguém mais falou comigo. Júlia, tá bom, então. Gostaram? Tá. Então, olha só. Então, eu vou pedir pra vocês, então, na semana que vem, vocês terem em mãos as listas de vocês que a gente já fez, ok? Eu também terei aqui. E aí, quando a gente iniciar a aula, eu também vou pedir uma gentileza pra vocês, pra gente se organizar melhor. Eu vou iniciar a aula, daí eu vou tentar me conectar no meu computador. Eu tô usando no momento o celular, porque o meu computador, ele tá terrível, ele tá muito lento. Mas aí na semana que vem eu vou ver se eu consigo um computador emprestado, alguma coisa assim, né? De alguém aqui de casa. E aí eu consigo ler o chat melhor. E aí eu vou pedir pra vocês me falarem quais são as questões que vocês querem que eu corrija. Pode ser assim, então? Porque eu falei muito pra vocês, né, meus queridos? Ótimo, Beatriz. Ok. Júlia, tá. Porque assim, eu falei pra vocês no início do ano, né, que eu trabalho muito com a prática. Então, quando eu dou uma aula, eu gosto muito de fazer o exercício na própria aula. Tanto é que, creio que em todas as aulas que a gente teve, a gente fez exercício, né? Porque essa é a concretização da nossa aprendizagem. É quando a gente entende lá a explicação, mas de fato pratica e consegue acertar. E essa é a comprovação de que rolou aprender aquele conteúdo. Então, assim, combinado, tá? Então, na próxima semana, vocês já vêm organizados, vocês já selecionam previamente exercícios que vocês erraram ou que ficaram com dúvida. Às vezes a pessoa até acerta, mas não é que manjou tudo ali do exercício, né? Talvez foi por eliminação de alternativa, alguma coisa assim. Então, tragam os exercícios das listas anteriores. A gente faz uma revisão desses conteúdos iniciais, ok? Então, por mim, tá combinadíssimo. Esse é o objetivo da aula que vem, tá bom? Eu espero vocês com as dúvidas. Bom, em relação... Deixa eu ver... Não, tá, não tem mensagem nova. Bom, em relação, então, à aula de hoje, tá? Vamos pensar aí no nosso fio de continuidade de aprendizado. Na primeira aula, trabalhamos com classes gramaticais, ainda lá nas aulas presenciais. Depois a gente se entrou no estudo de artigos, falou do artigo neutro-lo. Deixa eu ver, alguém falou aqui comigo? Não, ninguém falou comigo. Tá, a gente falou depois do artigo neutro-lo, aí depois a gente falou da eufonia dos artigos. E aí aqui já, né, na nossa aula online, a gente falou sobre os substantivos focando no seu gênero, né, da terminação de gênero, nas palavras heterogenéricas, nas palavras ambíguas e nas palavras homônimas. A lista 4, ela vai focar bastante nisso, tá? Então, ela vai focar em gênero e ela vai focar nesse conteúdo aqui que eu tô explicando agora, né? Vou começar a explicar agora que é o conteúdo de plural, beleza? Então, vamos começar conversando sobre isso. É um conteúdo breve. Essa hora, imagino que vocês estejam quase ficando com bastante fome, né? Não sei se estão acordados desde cedinho. Mas é o seguinte,
Esse conteúdo ele é tranquilo, tá? Ele é um conteúdo bem básico, ele é mais fácil que o conteúdo de gênero, mas ele tem algumas, digamos assim, particularidades que abrem margem para confusão, ok? Então a gente vai com calma, com profundidade, para manjar tudo aqui de formação de plural. Vamos pensar juntos assim, tá? Eu comentei com você, sobretudo quando a gente trabalhou com o artigo neutro-lo, que um substantivo em espanhol, ele sempre tem gênero, então ele sempre é feminino ou masculino, e ele sempre está, né, expressando um número, então ele é sempre singular, ou então ele é sempre plural, tá? Então, assim, o substantivo, ele tem que estar apresentando aí uma variação de número, tá? Na língua espanhola. Então, o que acontece do ponto de vista de prova, de vestibular? O que se cobra da gente é que a gente entenda qual é o processo que faz que uma palavra na língua espanhola, ela saia do singular e ela vá para o plural, entendeu? Então, eu tenho que entender qual foi a modificação que aconteceu na palavra que fez com que ela passasse para o plural. Basicamente é isso. O bom dessa matéria, né, desse conteúdo, é que a gente fala também uma língua latina, que é a língua portuguesa. Então, tem semelhanças na nossa formação de plural, tá? Então, por exemplo, vou começar pelo primeiro caso da formação de plural. Assim como na aula passada eu vou falar ali repetidamente as palavrinhas que eu coloquei aqui no quadro, porque talvez esteja difícil de visualizar, né? Para vocês poderem fazer anotações aí no caderno de vocês. Olha só, no português, por exemplo, eu digo assim, ó, eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma casa. Agora, se a pessoa é rica, né? Não sei se é rica, mas tem algumas posses mais. A pessoa diz, eu tenho 2 casas, né? Então, o que eu observo? Que a pessoa, no singular, falou casa e no plural ela disse casas. Então, no português, eu observei já um procedimento, um processo de formação de plural. Qual que foi esse processo? Foi simplesmente adicionar a letra S ao final da palavra casa, isso na língua portuguesa. Então, essa é a reflexão central que a URGS pede em relação à formação de plural dos substantivos e também dos adjetivos. Já vou comentar um pouquinho sobre os adjetivos para a gente entender a associação. Mas o que a gente observa? Que para a palavra casas do português, aliás, para a palavra casa do português, passar para o plural, eu simplesmente adicionei S. Então, esse tipo de reflexão sobre o acréscimo que a palavra teve é o que aparece para a gente como questão dentro da prova de língua espanhola. Por exemplo, se eu falar assim, ó, perro, existe em espanhol a palavra pero, que significa porém, né? Mas tem a palavra perro, que é com 2 R's, então é P-E-R-R-E, perro. Essa palavra significa cachorro, né? Vocabulário básico, vocabulário dos animais. Se eu quiser, igualmente a palavra casa do português, se eu quiser passar a palavra perro para o plural em língua espanhola, eu simplesmente vou adicionar a letra S ao final dessa palavra. Então eu digo el perro e no plural eu falo los perros, bem tranquilo, bem de boas. Aí qual que foi o procedimento? Foi o mesmo lá que eu exemplifiquei com a língua portuguesa. Para eu passar a palavra perro para o plural, eu adicionei S e resolvi tudo. Então esse foi o procedimento, foi o acréscimo da letra S, a palavra perro. Tudo bem? Daí qual que é o padrão que eu quero que vocês observem, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Por quê? Então agora a gente vai entender o motivo. Por que eu acrescentei S com vogal? Então, a regra número 1 de formação de plural, se vocês quiserem fazer uma sistematização, um esquema aí no caderno de vocês, né, nas anotações de vocês, eu botaria assim, ponto 1, tá? Quando a palavra termina com vogal, o que eu faço para passá-la para o plural? Adiciono S, bem simples. Então, ó, outros exemplos, eu digo el perro, e no plural eu falo perros, certo? Então, el perro, los coches. Eu digo el coche e no plural los coches, tá? Por quê? Porque coche terminou com vogal. Então, quando termina com vogal, eu adiciono S. Daí, o que a URGS gosta muito de fazer? Às vezes, ela faz só uma afirmação, sabe aquelas questões de
três afirmações, ou de verdadeiro ou falso, aí às vezes ela só afirma, ela diz assim, ó, a palavra coches teve seu plural formado pelo acréscimo de S. Ou então fala assim, a palavra coches tem uma expressão no singular, e no singular nós escrevemos coche, tá? São maneiras diferentes de demonstrar que ali teve um acréscimo de S na palavra. Então, às vezes é só uma afirmação. Mas tem ocasiões em que a URGS compara palavras. Então, ela te dá duas palavras e ela pergunta se essas duas palavras tiveram a mesma formação de plural. Então, nesse tipo de questão, eu acho uma questão mais elaborada, né, mais complexa, no sentido de que tu tem que olhar para a palavra, bem para a morfologia dela, né, para a estrutura dela, e identificar, assim, se aquela formação de plural foi igual à da outra palavra que aparece na comparação. Vamos pensar, no caso das duas palavras que eu falei, perro e coche, né? O que eu faria para identificar se acontece a mesma formação de plural? Claro, para ver se teve a mesma formação de plural, a URGS já vai te dar a palavra no plural, tá bom? Então, ela vai botar ali perros, já no plural, e coches. O que tu vai fazer? É um negócio assim, ativo, assim, tá? O que tu faz? Tu pega a palavra perros, tu tirou a letra S e tu encontrou aí, né? Então tu encontrou o singular da palavra que é coche, e agora tá tudo certo, tu conseguiu perceber que as duas palavras tiveram a mesma formação de plural. Entendido? Então, bem tranquila essa regra número 1. É a regra que diz que vogais, para passar, né, essa palavra que termina com vogal para o plural, é só eu acrescentar S. Beleza? Tudo certo? Se ficarem com alguma dúvida, agora eu tô conseguindo ler mais ou menos ali o chat, tá? Gente, olha só. Daí vem a regra número 2, tá? Que é uma regra que eu acho bem intuitiva, ainda mais, sei lá, pra quem já estudou inglês. Todo mundo aqui estudou inglês alguma vez na vida, né? Na escola, pelo menos. Mas eu acho intuitiva por quê? Porque assim, ó, o que acontece? A regra número 2 diz que a palavra, ela termina com consonante, com uma consoante. O que eu tenho que fazer para fazer essa palavra passar para o plural? Eu tenho que adicionar as letras E e S. Então, agora não é só o S, eu tenho que botar o E também. Gente, por que isso eu falei do inglês e tal? Pelo seguinte motivo, lá na língua inglesa, a partir do meu conhecimento mesmo, eu digo, pelo menos olhando alguns textos em inglês, dá para perceber que o plural ali dá para botar S depois de consoante, tá? Pelo que eu vejo ali, tá? Eu não sou professora de inglês. Só que, olha só, eu quero que vocês lembrem uma coisa, que é o seguinte, ó. Isso vai ser importante para acentuação também, quando a gente tiver que separar sílaba, que é assim. Em espanhol, toda sílaba tem que ter uma vogal, tá? Em espanhol não existe sílaba sem vogal. Então, digamos assim, se uma palavra termina em consoante, se eu botasse simplesmente a letra S depois da consoante, eu ia ter duas consoantes e eu não teria uma vogal ali, tu entendeu? Só que eu preciso ter vogal na sílaba, uma regra de construção de palavra da língua espanhola, é uma regra de separação silábica, inclusive. Então, quando a palavra termina com consoante, tu vais simplesmente adicionar ES. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa palavra, a palavra examen. Essa palavra examen, ela é bem interessante, por quê? Porque examen significa um exame, mas no sentido assim de prova, né? Então eu digo assim, el examen de espanhol, el examen de URGS, né? A prova da URGS. Então examen, mesma coisa que prova, tá? Que o exame, assim, para testar conhecimentos. E aí o que acontece? Essa palavra examen, ela termina com N, e a letra N é uma consoante. Para eu passar essa palavra para o plural, é bem simples. Ó, identifiquei que é uma consoante, eu vou adicionar ES, e aí eu só vou ter que botar um acento aqui, eu digo examenes. Aí depois a gente vai entender por que quando a gente dá acentuação, tá? Então, ó, simples, terminou em consoante, eu adiciono ES e o plural tá formado.
como que tu vai fazer para fazer a operação oposta? Então, como que tu faz para identificar qual é o singular da palavra? Ou seja, quando a URGS, vamos supor, a URGS te afirma, a palavra exámenes tem o seu plural formado pelo acréscimo de ES. O que tu vai fazer? Simplesmente tu tira, ó. É só tirar. Marcou ali. Tirei o ES e, tirando ES, eu me deparei com a letra N, que é uma consoante. Ora, isso é exatamente a regra 2. Então, o singular é examen, o plural é exámenes. Então, para ver qual foi a formação de plural na palavra, tu faz o sentido oposto. Tu tira a terminação e assim tu encontra o singular. Tudo bem? Gente, olha, aí tem algumas pessoas que ficam um pouco em dúvida. E aí, essa parte aqui exige que a gente conheça minimamente o vocabulário da língua espanhola. Que é o que eu tô falando para vocês desde a primeira aula, né? Que tem que estudar aquele vocabulário que tá no final da apostila, que tem que anotar as palavras que eu ensino em aula e tal. Por quê? Porque tem gente que talvez tiraria aqui a letra S primeiro, e tirando a letra S, se deparar com a letra E, que é uma vogal, né? E aí a pessoa pensaria, ah, mas será que o singular é examen ou é examene? E aí, pessoal, não existe uma regra que eu possa dizer para vocês. Basicamente, o essencial aqui é conhecer as palavras. Então, é importante saber que não existe examene, existe examen em espanhol. Então, o singular termina ali com a letra N, não termina com NE, tá? Então, esse é um pega-ratão, por exemplo, que a URGS pode colocar para ti, mas, de acordo com o estudo que tu teve ao longo do ano, que é o estudo de vocabulário, a ideia é que tu não caia nesse pega. Aí, mais um apontamento ainda nessa regra de número 2, que é o seguinte. Dentro da regra 2, que é a regra do acréscimo de E e S, também se incluem palavras que terminam com I com acento ou com U com acento, tá? Então, com esse I, com essa letra I, com essa letra U, que são tônicas, que tem acento. Gente, eu sei que no português agora não mais, porque vocês são vestibulandos, né? Tem que aprender a acentuação no português, tem que escrever bem redação e tal. Mas eu sei que a gente, sei lá, né? Às vezes não leva tanto em conta a acentuação no português, no dia a dia e tal. Mas eu vou te dizer que a acentuação, sobretudo aqui no nosso estudo de vestibular da língua espanhola, ela é essencial, tá? Então a gente vai estudar a acentuação, inclusive é o próximo conteúdo depois da aula que vem, que vai ser a da correção das listas, tá? Só que o que acontece? Por que eu tô frisando isso da acentuação? Porque para entrar aqui na regra do acréscimo de ES, tem que ser uma letra I que termina com acento. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quer ver? Essa desculpa, gente, eu tô aqui numa rinite, que é aquela coisa, né? A palavra mani é uma palavra que termina em i com acento, tá? Como ela é uma palavra que termina em i com acento, pode mani, mani, o amendoim, e los manies, no plural. Mas por que eu tô dizendo pode ser? Porque além da palavra mani, que termina com i com acento, poder entrar na regra de número 2, a palavra mani, ela também pode entrar na regra de número 1. Então, muita atenção aqui no que eu tô dizendo agora. Por quê? É só a gente pensar desde um ponto de vista lógico. É assim, ó. A palavra mani, ela termina em i com acento. Estou repetindo isso várias vezes, ó, para vocês entenderem o raciocínio. Ela termina em i com acento. E a letra I, tendo ou não acento, ela é uma vogal. Tu entende isso? Como ela é uma vogal, ela também pode se enquadrar lá na regra de número 1, entendeu? Então, qual é a moral da história? A palavra mani, no singular, ela pode ter duas formações de plural. Então, se eu quiser, eu digo el mani e los manis. E se eu quiser, eu digo el mani e los manies. Entendido? E aí, sempre algum aluno me pergunta assim, Sora, tá, mas qual que é a URGS que considera correta? Qual que é a mais correta? Qual que eu devo considerar mais?
E aí eu sempre respondo assim: nenhuma das duas está mais correta, as duas são corretas, porque são duas formações de plural que estão registradas na principal gramática da língua espanhola, que é a gramática da Real Academia Espanhola. Eu já comentei com vocês, né, sobre a existência dessa gramática. Então, essa gramática descreve as duas formações de plural, as duas existem e as duas estão corretas. Mas, por exemplo, da mesma maneira que no Brasil tem variação linguística, da mesma maneira que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama esse alimento de outra maneira, o mundo hispânico, o mundo da língua espanhola é enorme, né? O espanhol é falado em 21 países como língua oficial. E ainda tem mais todos os outros países em que não é língua oficial, mas que tem expressão de língua espanhola. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa formação de plural, ela vai depender da região, ela vai depender do falante, do grupo de falantes. Então, em determinado lugar, vai ser dito manis. Em outro, vai ser dito manias, tá? Então, as duas formas estão corretas. Ou seja, se a URGS falar para ti que a palavra mani, ela só tem uma formação de plural, é falso. Se a URGS te disser que a única forma correta de fazer o plural de mani é a forma manies, é falso, porque existe a forma manis também, ok? Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer neste momento, isso é bem importante. E se a URGS quiser ver quem realmente teve aula de espanhol, estudou com profundidade a língua, tá? Então, muita atenção. Se a URGS afirmar que a forma manies é a mais utilizada, é a mais recorrente, isso é verdade. Entenderam? O que significa ser a mais recorrente? É aquela que é falada pela maioria dos falantes, aquela que é escrita, ela é mais registrada que a outra. Então, manis se diz menos que manias. Entenderam isso? Então, existe uma preferência pela forma por ela, eu não vou manter essa letra Z. Eu vou tirar a letra Z, que aparece lá no singular da palavra, né? E no lugar da letra Z, eu vou botar a letra C, tá? Então, por exemplo, assim, ó, esta palavra, bem categórica, bem essencial, também vocabulário dos animais, tá? Palavra pez. A palavra pez, que se escreve assim, P-E-I-Z, caso alguém não esteja enxergando, essa palavra, ela significa peixe. Então, eu digo el pez, tá? Em espanhol. Então, o peixe. Deixa eu fazer um parênteses aqui interessante para vocês, que é o seguinte, ó. A gente estudou gênero, né? Dos substantivos. E eu frisei que o gênero gramatical, ele não equivale exatamente ao gênero que se expressa na realidade, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe que deixa peso. Eu digo el pez hombre e, aliás, hombre não, né? El pez macho e el pez hembra. Então, o peixe macho e o peixe fêmea. Estranho, né, Gi, também, em português. Mas só para te dizer que nem todo animal ele vai ter uma palavra para o sexo feminino e uma palavra para o sexo masculino, tá? Então, cuidado. Então, por exemplo, se a URGS disser para ti que a palavra pez tem variação de gênero, é mentira, tá? A palavra pez,
ela é uma palavra que vai sempre se expressar no masculino. Não vai existir, tipo, lápis. Isso não existe. É el pez, ok? Feito essa consideração, feita ela, vamos pensar agora no plural dessa palavra. Essa palavra, ela termina com Z. Então, eu digo el pez, tá? Terminando com Z. Eu não posso manter esse Z aqui. Eu vou demonstrar para vocês por que eu não posso. Olha que interessante. Se eu adicionar ES aqui, depois da letra Z, eu vou ter uma construção de palavra que eu não posso realizar em língua espanhola. Por quê? Porque eu vou ter um encontro de Z com E. Todas aquelas palavras do português que tem um encontro de Z com E, quando eu passo para o espanhol, elas se transformam numa palavra constituída em C e E. Então, por exemplo, assim, ó, zero, né, o número zero. Quando eu passo para o espanhol, eu falo cero, cero. 14, eu falo em espanhol 14, tudo com C e E, porque a construção silábica de Z com E e Z com I, ela não ela não faz parte de uma construção aceitável dentro da ortografia, da grafia das palavras em língua espanhola, entenderam? Então não pode ter numa palavra encontro de Z com E ou de Z com I. Por causa disso, não dá para formar esse plural. Vocês entendem? Não pode formar esse plural assim, peces, com Z e depois o E. Daí, para evitar esse problema, a gente faz a mesma solução, a gente recorre à mesma solução que a gente recorreu com os numerais, por exemplo. Então, zero, ó, o que a gente fez? A gente chamou de zero, com C e E. E daí, pes também, a gente tira o Z e põe o C. Então, o plural de pes é peces. A palavra lápis, ela termina com Z em espanhol. Então, eu digo el lápis. Aí, no plural, eu falo los lápices. Então, eu tiro o Z ali do lápis, ponho o C e depois acrescento ES. Por que essa regra é um desdobramento da segunda? Porque está se referindo a uma palavra que termina com consoante. Só que foi criada uma terceira regra para ela, porque ela tem uma particularidade consoante. Então, depois que troca a consoante é que a gente acrescenta ES, ok? Daí, ó, vamos fazer aqui uma hipótese de questão da URGS, tá? Vamos pensar como que isso poderia aparecer em prova. A URGS poderia afirmar assim, a palavra peces, ela sofre a mesma formação de plural, ela tem o mesmo processo de formação de plural que a palavra exámenes. Peces e exámenes têm a mesma formação de plural. Seria verdadeiro ou falso isso? O que tu acha? É falso. Sabe por quê? Porque ainda que peces tenha o acréscimo de ES e exámenes também tenha o acréscimo de ES, peces teve mais um elemento na sua formação de plural, que foi a troca do Z para o C. Lembra que a formação de plural é entender qual foi o processo que fez a palavra chegar até o plural. Então, se no processo aconteceu uma coisa diferente, então essa palavra se inclui numa regra diferente, entendeu? Então, aconteceu um elemento a mais ali em peces, que foi trocar o Z pelo C, e é por isso que a palavra peces não tem a mesma formação de plural que a palavra exámenes, entenderam? Agora, vou te perguntar assim, a palavra manies tem ou não tem a mesma formação de plural que exámenes? É a mesma formação? É a mesma formação. Tem gente que fica muito vidrado no fato de manias vir de uma palavra que termina com I com acento e exámenes vir de uma palavra que termina com N, que é consoante. Daí a pessoa começa a achar que não é a mesma formação de plural, mas é, porque a formação de plural leva em consideração o processo e o resultado final. Qual foi o processo para fazer o plural de mani? Foi adicionar ES. Qual foi o processo para fazer o plural de exámenes? Foi adicionar ES. Então, o processo foi adicionar essas duas letras e somente isso. Qual é o resultado final? É que as duas palavras terminam com ES. Então, é a mesma regra, entendeu? Não importa se terminou com N ou com I com acento, as duas fazem parte do mesmo processo de formação, tá? Já a palavra pes, não. Ela tem um processo um pouquinho mais complexo, que é trocar o Z pelo C, beleza? E para finalizar a aula de hoje, observem comigo o seguinte. Tem um tipo de plural que daí é o mais difícil, tá? Então, no lugar de vocês, eu me centraria bastante nele, não que os outros não sejam importantes também, mas ele é o mais difícil, assim, de lembrar, que ele é um pouquinho mais complexo.
que é a formação do plural no artigo, que se dá pelo artigo. Vou te explicar de um jeito simples, assim, pensando primeiro no português como ponto de partida. Vamos pensar assim, a palavra ônibus, tá? Da língua portuguesa. Eu digo no singular o ônibus e digo no plural os ônibus. Eu digo, hoje eu peguei um ônibus e ontem eu peguei 3 ônibus. Que horror, né? Mas eu peguei 3 ônibus, tá? Um monte de baldeação, aquela coisa toda. Pessoal, tem gente que tá dizendo assim, não aguento mais a quarentena, tô louca pra entrar num ônibus lotado. Aí eu vou dizer, filha, tu já tá apelando, né, minha filha? Porque o ônibus lotado é chato, né? Mas enfim, olha aqui. Muito peguei em minha vida, confesso. Pessoal, olha aqui. Um ônibus e 3 ônibus, tá? A pessoa saiu, sei lá, do extremo sul de Porto Alegre, foi pro extremo norte de Porto Alegre. Gente, quando eu fiz esse plural de ônibus, eu tô meio rouca, tá, pessoal? Desculpa. É uma mistura de muitas aulas com rinite, né? Um negócio meio maluco. O que acontece, gente, ó? Quando eu fiz esse plural, quando eu falei ônibus e no plural eu falei os ônibus, eu observei que não teve nenhuma alteração na palavra. A palavra, ela não sofreu acréscimos. Então, não teve acréscimo de S, não teve acréscimo de ES, não teve troca de consoante, não teve nada. A única coisa que mudou foi o artigo da palavra no português. Então, ônibus, os ônibus, mudou o artigo e o artigo está me demonstrando que a palavra ônibus ela está sendo expressa no plural, né? Bem tranquilo, assim no português. E da mesma maneira vai funcionar na língua espanhola. Então, algumas palavras da língua espanhola, elas não vão mudar a sua estrutura quando elas passarem para o plural. A única coisa que vai indicar o plural delas é o artigo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Ó, essa palavra. Crises. Tem várias palavras da língua espanhola que elas vão ter essa terminação, ó. Crises. Várias com nome de doença, inclusive. Sinusites, né? Ou então, rinites, bronquites. Termina com IS, né? Tem várias palavras que terminam assim. Aí o pessoal acha que tá no plural só porque termina com S, mas nada a ver. No português, o ônibus termina com S. Não tá no plural, necessariamente, né? Então, cuidado. Ó, o que acontece no caso da palavra crisis? Eu digo assim, no singular, la crisis financiera, a crise financeira, e no plural, las crises financieras. Então, pensem comigo. Crisis passou para o plural, teve o seu plural formado a partir do quê? Da troca do artigo, tá? Então, isso é um plural no artigo. Quais são as palavras, daí essa é a parte difícil. Quais são as palavras que se incluem na formação de plural a partir da troca do artigo, somente a partir do artigo? São palavras que terminam em S ou X átonos. O que isso quer dizer? São palavras que terminam com a letra S ou com a letra X, e essa letra S, essa letra X, tá na última sílaba, obviamente, da palavra, né? E essa sílaba não pode ser a sílaba tônica. Então, ó, o que você tem que botar aí na tua cabeça, tá? Sobretudo em relação à terminação com S. Porque quando a palavra termina com X, não vai ter palavra que termina com X e esse X vai ser tônico. Isso não vai acontecer, tá? Agora, tem palavra que termina com S, que vai ter ali essa sílaba final tônica, e tem palavra que termina com S, que vai ter a sílaba final átona. Vou dar os exemplos agora. Mas o que você tem que botar na tua cabeça? Que quando a palavra terminar com S e ela estiver acentuada ali, ó, na sílaba em que o S se encontra, ela não entra no plural no artigo. Agora, se a palavra termina com S e a sílaba final ali onde ela tá não tem acento, aí pronto, entrou no plural no artigo, entendeu? Então, para entrar no plural no artigo, ele tem que terminar com S e não pode ter acento ali no final. Que é exatamente o que acontece com crises, ó. Terminou com S e não tem acento aqui, tá vendo? Então, por isso que eu falo olhar crises e nas crises. Agora, olha aqui. Olha essa palavra aqui. Autobus. Autobus, caso alguém não esteja enxergando, é bem assim como eu tô falando. Autobus.
O que significa autobús em espanhol? Significa ônibus, tá? O que acontece? A palavra autobús tem um acento. Ela termina com S, mas na sílaba em que está aqui a letra S, tem um acento. Então, como tem um acento ali, o plural, ele não se dá pelo artigo. Ele não pode ocorrer só pelo artigo. Então, estaria errado, de acordo com a gramática normativa da língua espanhola, eu falar no plural los autobús. Não existe isso, né? Os busão, igual a gente fala no português. Então, queridos, o que eu vou ter que fazer? Como não entrou nessa regra, eu vou pensar assim, tá, então qual regra, já que são 4, em qual regra a palavra autobus vai poder entrar? A palavra autobus, ela termina com S, e S é uma consoante, né? Então o plural dela vai se dar a partir da regra 2. Lembra que eu falei que essa aqui era uma decorrência na regra 2? Então, se não se encaixou nessa regra, se encaixa nessa. Então eu digo el autobús, e no plural eu falo los autobuses, bem tranquilo, tá? Então, ó, palavra que termina com X é plural no artigo, porque essa palavra que termina com X não vai ter um acento ali. Daqui a pouco a gente já vai entender por quê. Então, terminou com X, simplesmente faz o plural no artigo. Eu falo el tórax, terminando com X, no plural los tórax, tá? Plural no artigo. Terminou com S, não pode ali onde está a sílaba final ter um acento. Se tiver um acento, a palavra não entra no plural no artigo, ela entra no plural normal das consoantes. Então, para uma palavra que termina com S entrar no plural no artigo, ela tem que terminar com S e ali onde está a letra S na sílaba final não pode ter um acento, como acontece com a palavra crisis. La crisis e las crises, entendido? Tem mais um detalhe e assim a gente finaliza a aula. A palavra que termina com S, ela também não pode ser um monossílabo, tá? Para entrar no plural no artigo. Então, assim, o que é um monossílabo? Palavra que só tem uma sílaba. Se a palavra termina com S, mas ela só tem uma sílaba, por exemplo, a palavra mês, ela não entra no plural no artigo. Ela vai entrar também no plural normal das consoantes. Então, eu falo el mês e los meses, normalzinho lá com acréscimo de ES, ok? Então, plural no artigo inclui palavra que termina com S e palavra que termina com X. Se termina com X, deu, entrou no plural no artigo. Se termina com S, tem que cuidar duas coisas. A palavra não pode ser monossílaba e a palavra ela não pode ter acento na sílaba final. Entendido, meus amores? Então, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Agradeço muito a presença de todos na aula de espanhol. Espero que vocês estejam fazendo as listas e os exercícios. E como combinamos, na aula que vem a gente vai fazer uma aula de correções de exercícios, tá? Correção. Então, assim, só que para fazer a correção, vocês têm que me pedir as questões, tá? Então, lembrem, venham organizadinhos, que a Sora corrige tudo com vocês, tira as dúvidas. Se não for necessariamente correção, tu pode também trazer uma anotação de dúvida, tá? E aí põe aqui no chat e a gente vai respondendo essas dúvidas. Vamos fazer tipo um plantão, assim, né? Vocês trazem dúvidas, trazem questões, pra gente fechar bem esses primeiros conteúdos e dar seguimento no nosso estudo, tá bom? Yo extraño a ustedes, tenho saudade, tá? Los echo de menos, sinto saudade de vocês. Echar de menos e extrañar a alguien são expressões sinônimas, tá? Eu botei até no meu Instagram uma artezinha com isso, que seria a equivalência desses dois verbos, né? Echar de menos e extrañar a alguien. E yo los extraño. Gosto muito da turma de vocês. Sempre foi muito agradável ali a nossa aula, pelo menos pra mim, acho que pra vocês também, né? E tô torcendo aí pra que a gente melhore, né? Pra que a gente não corra tanto risco e para que o nosso país saia desse momento difícil, tá bom? Não só nosso país, mas o mundo. Gente, contem comigo, qualquer coisa eu tô à disposição, né? Às vezes demora um pouquinho pra responder ali no WhatsApp ou no Instagram, por conta das outras tarefas, né? Mas sempre respondo vocês com muito carinho, tá bom? Un beso y hasta pronto, hasta luego. Quédense en casa y lávense las manos, por favor. Beso.